Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Fittipaldi, criadora do programa do Zero Start, e eu ajudo as pessoas a melhorar a saúde sem remédios e sem sair de casa. Queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito do tempo. Se você é uma pessoa como eu, como muitas pessoas da nossa geração, que acreditam que o dia deveria ter muito mais do que 24 horas, a semana mais do que 7 dias e que o mês muito mais do que 30, 31 ou 29, se a gente estiver falando de fevereiro. A rotina tem consumido a gente de uma forma muito imediata, de muita intensidade, muita profundidade. E a gente acaba por atropelar muitas coisas das quais a gente tem que fazer e muita coisa a gente faz no automático e a gente percebe que a gente não tem mais tempo para nada. Chega no final do dia, você fez uma lista enorme de coisas e essa lista continua ainda com muitas coisas a serem feitas. E aí, a Renata, que vem falar sempre, ou o Fábio, a respeito de atividade física, em melhorar a sua saúde, os seus índices de doenças, de que forma fazer isso, de que forma colocar o exercício na minha rotina que já não cabe as coisas, as minhas demandas, as minhas prioridades, digamos assim. E no programa do Zero Start, a gente conversa bastante a respeito disso, da organização da nossa rotina. Porque, na verdade, o exercício, ele precisa de um hábito, uma rotina, uma organização para que ele faça parte dessa sua lista de tarefas diárias. Não é simplesmente, como a gente sempre comenta aqui, o começar e a gente vai continuar. Aquela motivação inicial, ela realmente acontece toda segunda-feira, todo começo de ano, todo começo de ciclo ou aquilo que você se propõe. Mas aquilo que vai te manter é muito do que a gente conversa durante o programa, é o hábito. E como mudar esse hábito através da organização, através da rotina. O exercício, assim como o remédio que a gente quer evitar, ele precisa ter doses diárias para que ele tenha efeito. Mas a minha rotina é impossível, Renata, eu não consigo. O que a gente sempre discute é o seguinte, o exercício ele não precisa começar de forma intensa, exagerada e por muitas horas desde o início. Você tem que começar devagar. Então, se durante a primeira semana que você fizer os exercícios, que você começar os exercícios, você conseguir 5 minutos diários, ou 5 vezes, de 3 a 4 vezes por semana, 5 minutos, ou melhor, de 2 a 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ou até 5 vezes por semana, já vai ser infinitamente melhor do que os 0 minutos, 0 vezes por semana que você fazia antes. A partir do momento que você conseguiu colocar esses 5 minutos, será que na segunda semana você não consegue colocar 7? 9, 10, 15 minutos? E aos poucos você ir se organizando e colocar na sua rotina esses momentos específicos para a atividade física. E você sabe que no início, a gente até comenta que a Organização Mundial da Saúde pedia, antes da pandemia, que nós fizéssemos 30 minutos de atividades diárias 3 vezes por semana. E que agora esse valor de 30 minutos 3 vezes, ele aumentou. A Organização Mundial de Saúde pediu para a gente aumentar para 5 vezes por semana, e aí uma soma aí de 150 minutos de exercícios vigorosos ou de moderados a intenso. Mas ele pode ser dividido. Então, por exemplo, eu consigo de manhã parar um pouco mais longe de onde eu trabalho, ali no estacionamento, e caminhando durante 10 minutos. À tarde, eu consigo, pós-almoço, fazer mais uma caminhada de 10 minutos. E à noite eu teria mais 10 minutos para fazer exercícios de fortalecimento, por exemplo. Se eu somasse todo esse período que a gente fez de manhã, depois do almoço, e à noite, teria ali de 30 a 35, 40 minutos que você teria feito exercício e ele poderia ser somado. Não é porque você fez em etapas diferentes que ele não vai somar aquela quantidade de horas necessárias. Então, o que a gente precisa é se organizar para conseguir fazer ali o mínimo para sair do sedentarismo. E o programa do Zero Start, ele vem de encontro a exatamente isso, tirar você do sedentarismo. Não importa o seu tipo de condicionamento, não importa o quanto você está pesando, a sua mobilidade, a sua dificuldade em respirar durante o exercício ou a sua capacidade respiratória. Então, puxa, eu começo a fazer exercício e fico muito cansado. Mas ninguém está falando que você, desde o início, já tem que ficar 1 hora em exercício extenuante dentro de uma academia. Não, a ideia é que você realmente comece devagar, dentro dos seus limites, até que isso se torne um hábito. Até que você consiga se programar em ficar mais tempo fazendo aquele exercício. E onde eu vou achar esse tempo? Bom, primeiramente o que a gente sempre fala é, há que existir um compromisso com você. Então, se você
todo mundo gosta, né, de começar na segunda-feira, mas se você se programar para toda segunda-feira começar a sua rotina de exercícios. Então, eu vou fazer de segunda, terça, quinta e sexta. É como ir ao médico ou ao dentista. Você marca aquele horário e você não deixa de ir. Você não falta. Então, Rê, eu sei que todos os dias, toda segunda, toda terça, quinta e sexta, que eu me programei de fazer exercício, às 6h15 da manhã, esse horário eu tenho disponível. E não faltar. No começo, os primeiros dias você vai. Todo mundo vai. Quando você se propõe a isso, você faz esse combinado com você mesmo, você não deixa de ir, eu tenho certeza disso. E aí, conforme o tempo vai passando, puxa, hoje esfriou, nossa, ontem foi um dia muito cansativo. A gente começa a lutar contra nós mesmos, a arranjar desculpas, digamos assim, ou ferramentas que compensem hoje eu não vou conseguir. E a ideia é que aquele compromisso, como médico, como dentista, não pode ser cancelado, não pode ser adiado. Então, a ideia é que você se mantenha aí fazendo pelo menos 3 meses dessa forma no nosso programa, né? Com aquele compromisso de fazer para que você tenha resultado. Então, se você diz para mim assim, Rê, na minha rotina não cabe mesmo que eu faça 1 hora de exercício, mas eu acho que 30 minutos eu consigo. Então, a gente vai começar explicando para vocês lá no programa uma questão de organização, como encaixar isso na sua rotina. Depois, a questão do compromisso, de seguir aquilo que você combinou com você mesmo. E terceiro, a gente vai estimular ou treinar aquele músculo que a gente chama da força de vontade. Porque você tem que fazer não porque você se obrigou, e sim porque o hábito ele é conquistado aos poucos. E aí, você tem que fazer porque é o certo a ser feito. É o melhor para a sua saúde, porque o programa Zero Start, ele busca isso, melhorar a sua saúde sem tirar você de casa, sem acrescentar, que a gente quer que você tire remédios, então através de remédios, então o nosso remédio é o exercício. E aí dentro da sua rotina, encaixar de 20 a 30 minutos, que é o que o nosso programa prega, em que você esteja ali centrado só para você. E que você colhe os benefícios e resultados o quanto antes. Então, quanto mais você seguir o planejamento, ouvindo também os nossos podcasts, as nossas conversas sobre o programa, você consegue aos poucos organizar a sua rotina para ter todo dia aquele momento de exercício. Ah, Renata, mas eu realmente não consigo treinar de manhã. Eu já saio super cedo, a minha rotina é uma loucura. Existem pessoas que se sentem muito mais à vontade treinando no final do dia. Por quê? Todo estresse, toda correria, todo sentimento de ansiedade que ela tem durante o dia, ela vai treinar, vai descarregar, aí ela toma um banho e consegue dormir bem. Aí, qual é o melhor dessas possibilidades? Treinar logo cedo ou à noite para descarregar? Só você vai poder me dizer isso. E de que forma você vai me dizer? De que forma você vai chegar a essa conclusão? Testando. Então, você pode experimentar na primeira semana, fazer sempre de manhã, antes de começar o dia. Tem bastante livros que falam assim, se você começar o dia arrumando a sua cama e fazendo atividade física, parece que o dia flui. Mas tem muitas pessoas que de manhã não acordam nesse ritmo, até acordam para trabalhar, acordam para fazer outros compromissos, levar criança na escola ou entrar numa reunião de trabalho, mas para atividade física não rendem tão bem quanto poderiam. E aí essas pessoas podem testar, treinar à tarde ou treinar no fim do dia. Há outras pessoas que no final do dia vão estar tão cansadas, tão consumidas por tudo que aconteceu durante o dia, que não terão condições de treinar no final do dia. Estão tão fadigadas que precisam só entrar na caixa do dado ao chegar em casa, tomar um banho, jantar e lá ficar largado até chegar a hora de dormir. Então, eu te convido a testar qual será o melhor horário para você treinar. Qual vai ser aquele horário que vai te dar aquela sensação de dever cumprido. E nem sempre você vai estar motivado, incentivado a fazer isso por si só. Mesmo assim, você deve ir. Porque os benefícios de um remédio só são, só são experimentados se você toma todos os dias. Então, você está com uma dor. E aí, te passam um analgésico ou um anti-inflamatório. Se você tomar uma dose só, isso vai fazer efeito longo e duradouro? Não, ele vai melhorar ali por 5, 6 horas, que é o efeito do remédio. A partir do momento que o remédio for passando o efeito, você vai sentir a dor de novo. Com o exercício é a mesma coisa. Se você começa o primeiro dia, você começa bem. O segundo dia, bem. Aí o terceiro já começa a desmotivar. Ou depois de uma semana começa a desmotivar, não dá tempo suficiente para esse remédio agir. E o remédio exercício não tem efeito colateral. O remédio exercício é uma coisa que depende da sua conscientização do quanto ela é importante para você. E não seria excelente você ter a sua saúde renovada apenas com
um remédio que não tem efeito colateral? Porque aqui no Ocidente a gente tem muita a gente acredita muito que o remédio vai curar. A gente não trabalha na prevenção, a gente trabalha ali na remediação. Depois que a dor está instalada, ou que que a gente está travado, ou que a gente está muito acima do peso, ou que a nossa mobilidade já está comprometida, quando os nossos ossos já estão mais fracos, nossos músculos já não protegem mais as articulações. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa trabalhar na prevenção, para que dessa forma, a gente lá na frente, duradouro, gente, não é uma coisa imediatista como é a nossa sociedade, né? Então, uma coisa a longo prazo, para que a gente colha benefícios, para que a gente tenha o resultado que o exercício pode trazer. Outra coisa que eu sempre ouço muito, né? Porque eu fiz exercício, eu fiz aí 15 dias de exercício. Poxa, foi difícil, mas aí eu consegui arrastando, eu consegui. E aí, por algum motivo, assim, doença de trabalho, eu fiquei 5 dias sem treinar. Putz, daí eu perdi todo o ritmo, não queria voltar a treinar de novo, porque eu lembro que o começo foi difícil, mas porque as pessoas começam já querendo fazer tudo de uma vez, tudo e ter resultados muito longos. E o que a gente tem que priorizar é começar devagar, começar pequeno. Muitas vezes as pessoas, os meus alunos, são 20 anos já na área, me dizem, poxa, mas eu não consigo perder o peso que eu queria, que eu conquistei ali para o verão, em setembro, quando começa o verão. Quanto tempo você demorou para conquistar esse peso que você está me falando que você está hoje? Foram os 3 meses aos quais você está me pedindo para emagrecer? Ou, nossa, eu estou com uma hérnia na coluna, mas dependendo do movimento eu travo. E aí, de uma hora para outra, em 1 mês, 15 dias de exercícios, você acha que eu sou capaz de te entregar através do exercício físico, ou da fisioterapia, ou de algum remédio que essa hérnia se cure? Tudo é um processo e a gente precisa ter paciência e persistir para chegar no resultado final. E o exercício, ele é incrível. O nosso corpo responde muito bem ao exercício, mesmo que você nunca tenha feito. Que desde lá de criança você fosse uma pessoa que não gostasse ou que não tivesse sido estimulada a fazer exercício. A partir do momento que você começa, o seu corpo, o seu cérebro, tudo começa a prosperar e você vai ter resultados, mas você precisa persistir. E dentro da sua rotina, há que alcançar, há que encontrar um espacinho para 5 minutos iniciais, 10 minutos iniciais, 15. E não precisa começar com a carga máxima, não precisa começar com a velocidade extrema. No nosso programa do Zero Start, a gente tem adaptação para uma pessoa que nunca fez exercício, ou uma pessoa que tem várias dores, várias lesões, ou várias articulações doloridas, e tem adaptação. Não, Renata, eu acho que eu não consigo me encontrar mesmo no programa. Eu não consigo fazer as 3 séries que você propõe. Mas comece fazendo uma série. Comece escolhendo ali o que é possível para você. E nós vamos ter sempre uma troca com vocês a respeito dessas dificuldades. Porque você acha que só você tem essa dificuldade de tempo? Eu, como professora, como personal trainer, eu corro tanto durante o dia. Só quem conhece minha rotina sabe. E por várias vezes, eu também olhei e falei, hoje eu não vou conseguir. Só que chegava no final do dia e eu dizia, não, eu trabalho o dia inteiro de pé, eu corro muito, eu dirijo muito para ir para os lugares. Se eu não fizer o meu exercício, meu corpo vai se prejudicar. Então eu preciso desse exercício. Às vezes, eu tenho que acordar muito mais cedo que todo mundo para conseguir fazer 30 minutos diários. Aquelas pessoas que ficam 1, 2, 3 horas na academia, saibam, elas gostam de ir lá bater papo e fazer o treino lento, numa boa, com relação aos resultados delas, é elas que vão colher aquilo que elas estão plantando. Mas não é o tempo que você fica dentro da academia ou que você fica fazendo aula fora da academia ou no programa online que vai te dar certezas e te dar resultados dos quais você espera. Não quer dizer que se eu ficar 3 horas na academia, em 1 mês eu vou estar com a musculatura mais fortalecida do que se eu fizesse 30 minutos todos os dias. Não quer dizer que se eu ficar 3 horas na academia, eu vou estar mais magro do que se eu fizer menos tempo, mais vezes por dia. Não quer dizer que meu joelho vai parar de doer se eu ficar 3 horas na academia, ao invés de eu fazer 30 minutos todos os dias. Então, é a qualidade e não a quantidade. É a aderência, a frequência e principalmente a constância. A constância do exercício entrega muito mais resultados do que aquele monte de exercício de uma vez só. Na verdade, aquele monte de exercícios de uma vez só vai te deixar dolorido.
vai te deixar cansado ou até, se você não tiver orientação, vai te deixar lesionado. Então, por que começar grande? Por que esperar resultados mirabolantes ou imediatistas? Por quê? Não há necessidade, dessa forma a gente não cria um hábito. A gente precisa se organizar para fazer todo dia um pouco. Eu até brinco com algumas alunas e digo assim, poxa vida, banho a gente não toma todo dia? Comer a gente não come todo dia? Por que o exercício a gente não consegue encaixar na nossa rotina? O corpo humano ele foi feito para o movimento e o nosso corpo responde muito bem a isso. Rapidamente ele já cria novas sinapses e traz ali uma projeção de benefícios a curtíssimo prazo. É muito importante que você consiga se organizar. E isso é muito mais a ver com a mudança de comportamento do que efetivamente que exercício você está fazendo. Então, se de início você não consegue fazer o programa, você consegue fazer caminhadas, tudo bem. Se você consegue subir escadas cada vez que você tem que sair e voltar para o seu trabalho, tudo bem. O que você precisa é começar. E hoje, passado, sei lá, um mês que você começou a fazer exercício, você pode ainda estar longe do seu objetivo final, porém, você já está à frente de quando você estava parado. E isso é muito importante, você entender que isso é como subir degraus de escada. O seu objetivo final está lá em cima, você está enxergando ele. E é legal atingir resultados. Quem não gosta de chegar e falar, nossa, olha só, agora eu consigo alcançar a ponta do meu pé quando eu desço no alongamento para alcançar em direção ao chão. Poxa, hoje eu consigo sentar e levantar do meu sofá sem me jogar completamente. As minhas calças que não serviam antes estão servindo. Renata, no final do dia as minhas pernas não incham mais, eu não tenho mais formigamento. A minha postura incrivelmente melhorou depois que eu comecei a fazer exercício. São tantos benefícios que eu poderia ficar aqui por horas falando com vocês. Mas o que eu trouxe nesse vídeo agora, a minha discussão, a minha reflexão, é a respeito da organização da sua rotina com relação ao tempo. A gente consegue organizar tarefas quase que impossíveis dentro de um dia. E às vezes, aquilo que era impossível, você chega no final do dia e fala, consegui, dei conta. Qualquer outra pessoa pegaria a sua listagem e diria, não, isso é impossível fazer num dia. Só que se você tiver a consciência do quanto exercício vai te beneficiar, inclusive nessa sua rotina de tarefas, você não tem como tomar, não é uma opção, na verdade. Né? Você não tem como não tomar essa atitude com você, pra você. Como disse, é um remédio sem efeito colateral. Aliás, o efeito colateral desse remédio é só benefício. Qual é o remédio que só traz benefício pra gente? Então, o que eu quero discutir com vocês hoje, o que eu quis trazer com vocês é sobre a importância de se organizar e tomar consciência do quanto exercício é benéfico e ele é constante. Pouco, só que todos os dias, ou mais dias do que 3 vezes por semana. Como dizia a minha mãe e provavelmente a mãe de todos vocês, você não é todo mundo. E todo mundo pode falar o contrário para você, mas um pouquinho todo dia vai te entregar muito mais resultado do que um montão 2 vezes por semana. Não foi à toa que a Organização Mundial de Saúde trouxe esse aumento do nível de atividade para te tirar do sedentarismo. É porque nós estamos cada vez mais tempo ficando sentados, ficando em telas. E não venha me dizer que você não tem tempo, porque eu tenho certeza que pelo menos 3 vezes por dia você perde tempo sentado, passando várias coisas em rede social, seja ela qual for. E eu não estou julgando, a gente tem que ter esse momento de ficar ali tranquilo, fazendo o que você o que você quiser, seja assistindo uma televisão, seja olhando o celular, mas o tempo existe. O que a gente precisa é se organizar para que esse tempo seja produtivo para a gente também. Porque enquanto você está ali vendo site de fofoca, enquanto você tá vendo, nossa, olha o que aconteceu aqui na vida do... Ai, tá grávida. Nossa, eles casaram. Olha, separaram. Nossa, você viu o que aconteceu? Tá tendo tal coisa em tal país. Nossa, você viu essa pesquisa? Tudo isso é interessante, é importante. Mas que tal tirar um tempinho desse aí que você perde tempo na rede social e dedicar para você, para sua saúde? Sem saúde, todo o resto não existe. Quando a gente fica doente, você vive em função daquela doença, você vira a doença. Então vamos trabalhar na prevenção, vamos se organizar na nossa rotina para que a rotina não engula a gente, que a gente mande na rotina, que a gente fale, não, eu vou organizar isso aqui para dar certo para mim mesmo. E vou falar de um público bem específico, o qual eu também faço parte. Quando eu me tornei mãe, foi exatamente o exemplo em que a rotina me engoliu, né?
A gente acha que a gente tem controle de muita coisa. Quando meu filho nasceu, eu fiquei de 2 a 3 meses completamente perdida. Eu não conseguia organizar tudo aquilo que eu precisava fazer no dia, de coisas básicas, né? Que é trocar o filho, que é dar banho, que é eu tomar banho, eu sentar para comer. Meu filho dormia muito mal à noite, acordava 7, 8, 9 vezes à noite para amamentar. E aí eu tava emagrecendo e não dormia. E olha, foi uma loucura, um caos. E aí, quando ele estava com 3 para 4 meses, mais ou menos, eu disse, não, chega, eu preciso também fazer alguma coisa para mim. E eu preciso de alguma coisa que me dê energia, que me dê disposição para que eu volte à minha vida, eu volte a ser a Renata, não só mãe. Porque nesse momento a gente vira, o nosso foco são só os filhos, né? Só aquele bebê e tudo mais. E veja só, eu sou uma pessoa da atividade física, eu sou professora, eu sou personal trainer, e eu não conseguia me organizar para isso. Porque todo o tempo que restava, eu colocava qualquer outra coisa, menos o exercício na minha vida. E aí, quando ele fez eu acho que ele tinha 4 meses, eu falei, não, agora já chega. Que eu faça 10 minutos, eu vou fazer. E aí, todos os dias, eu conversava com aquela meta, eu vou fazer 20 minutos. Aí, tinha dias que eu conseguia fazer 5, tinha dias que eu conseguia fazer 15, tinha dias que eu conseguia fazer 20, tinha dias que não conseguia fazer. E aí, eu fui aos poucos, organizando a minha rotina, organizando a rotina do meu filho, a ponto de dizer, não, agora, todos os dias, tal horário, eu vou treinar, eu vou fazer aquele exercício. E aí eu dominei aquilo que eu queria, eu decidi o que eu queria. E eu consegui. Foi a duras penas, assim como para você talvez seja também. Foi lutando comigo mesmo, porque o cansaço que eu tinha era tão extremo, era uma fadiga, olhava assim que era fundo, eu tava assim muito cansada, muito esgotada. E olha que incrível. Eu comecei a me movimentar, eu comecei a organizar a minha rotina, organizar a minha mente, e aos poucos tudo foi se ajeitando. Ah, então quer dizer que em 15 dias estava tudo certo? Não. Houve dias de vacina, dias que a noite foi pior e que eu não consegui. E tudo bem, a gente é humano, a gente pode falhar. Mas aquilo que eu falei, a constância. E eu comecei a entrar naquilo que eu prometo e peço que vocês prometam para mim. Eu tentava, todos os dias, manter uma constância de pelo menos 10 minutos. Dias menos, alguns dias mais, mas todo dia tinha alguma coisa. E ainda que eu estou desconsiderando que eu descia todos os dias para andar com o carrinho do meu filho, que assim ele parava de chorar. Mas olha, eu estou dando esse exemplo porque eu sei que muitas mães me acompanham aqui. E não é a sua rotina do bebê não, tá? Tem aquela mãe que os filhos já cresceram um pouquinho, mas ela virou também mentorista. Além de trabalhar fora, além de fazer todas as demandas de casa, né? De mercado, de limpeza e toda a organização da casa. Renata, como que eu vou encaixar? Comece encaixando 5 minutos, 10 minutos. Vai aos poucos. Nada grande, nada extremo, nada exagerado e nada daquilo que você não possa cumprir. A ideia é que você consiga. E se todo dia você conseguir esse pouquinho, logo você vai estar conseguindo um pocão. E volto a dizer, não há necessidade de ficar horas na academia, horas fazendo atividade física. Todo pouquinho diário vai te trazer resultado ao final. Então, acho que eu falei um pouquinho de todas as vertentes aí a respeito do tempo, de como se organizar. E a gente fala lá no nosso programa, a gente discute e a gente mostra para vocês ferramentas para essa parte organizacional da nossa rotina. E que isso é o que vai te dar resultado no final. Se tiver organização, se tiver o planejamento e conseguir cumpri-lo, mesmo que seja um pouquinho no começo, com certeza esse hábito vai ser implantado e a longo prazo você vai colher muitos benefícios. E a gente vai trabalhar na prevenção, não depois do que já aconteceu. Vamos trabalhar antes que tudo aconteça. E se mesmo assim alguma coisa já aconteceu, se você já tem dor, se você já está acima do peso, se você acha que exercício não é para você, começa devagar, um pouquinho. Eu tenho certeza que a gente vai te provar que você consegue. É para você sim. Tá legal? Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar, tirar alguma dúvida, discutir, pode deixar aqui embaixo que a gente responde depois. Obrigadão, tchau, tchau, até o próximo encontro.